Olá, irmãos. Vamos estudar mais uma EBV. O título de hoje é Porque o Mundo Está Como Está. O texto base é Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículos do 18 até o 32. Diz assim o texto: Portanto, a ira de Deus é revelada do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade pela injustiça. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Porque, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e os seus corações insensatos se obscureceram. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos dos seus corações, para a degradação dos seus corpos entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira e o adoraram, e serviram as coisas e seres criados, em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Por causa disso, Deus os entregou às paixões vergonhosas. Até as suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmos o castigo merecido pela sua perversão. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão cheios de inveja e homicídio, rivalidades, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos. Inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem a seus pais. São insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis. Embora conheçam o justo decreto de Deus, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que a praticam. Então esse é o texto. Depois, com calma, vocês podem retornar ao texto, que com certeza vocês vão tirar outros entendimentos, mas nós vamos nos ater dentro do contexto da nossa lição, porque o mundo está como está. Em primeiro lugar, irmãos, nós vamos, mentalmente, nós vamos fazer uma comparação dos pecados cometidos entre os romanos, conforme o texto que nós lemos aqui, que os irmãos foram observando. Pode ser que algum de vocês abriram suas Bíblias e foram acompanhando. Então nós vamos fazer uma comparação. Os pecados praticados entre os romanos e os pecados
praticados hoje, né? Os pecados praticados entre os romanos e o pecado da atualidade. Pensar um pouquinho. Dá uma olhadinha aí no texto e fazem um levantamento. O que acontecia lá? Homens se inflamaram entre si, começaram, adoravam animais quadrúpedes, répteis. As mulheres também deixaram seus costumes naturais. Isso acontecia lá, entre os romanos. E o que acontece hoje? Pensem aí. Pensaram? Acho que é bem fácil pensar, né? Então, irmãos, em primeiro lugar, nossa palavra inicial, fiz um pequeno levantamento das dificuldades que nós enfrentamos na sociedade atual. Nós enfrentamos a corrupção, nós enfrentamos a falta de uma educação de qualidade, nós enfrentamos as degradações ambientais causadas pelo próprio homem, nós enfrentamos a pobreza, nós enfrentamos os conflitos religiosos, nós enfrentamos a sensação de insegurança e de bem-estar, ou seja, nós não temos a sensação de bem-estar, sempre temos aquela sensação de insegurança, falta de liberdade política, não precisa nem entrar em detalhes, né, a respeito desse assunto, a criminalidade e a violência, seja ela contra a criança, a gente tem um caso bem recente que vocês sabem, todos nós sabemos, violência contra a criança, violência contra a mulher, contra o idoso, violência por questão de cor da pele, crença religiosa, enfim, são muitas as dificuldades que o mundo enfrenta. E acredito que na época de Paulo também parava essa pergunta: por que o mundo está como está? E essa pergunta continua a ecoar: por que o mundo está como está? Então aqui o autor da lição trouxe pelo menos 4 pontos para pensarmos. O primeiro ponto diz que o mundo está como está porque o homem tem a sua natureza pecaminosa, né? Então o homem tem uma natureza pecaminosa. Os primeiros 3 capítulos do Gênesis, irmãos, narra a história da criação, mas também vai narrar a história da queda, né, do pecado do homem, né, do pecado dos nossos pais, do pecado original, né? Então, os 3 primeiros capítulos do Gênesis, além de narrar todas as maravilhas da criação, cada coisa que Deus criou, cada uma numa ordem, cada coisa no seu devido lugar, Deus foi colocando, né? Tudo bem organizado. Nós vemos a maravilha da criação, nós vemos um Deus criativo, um Deus organizado, e um Deus também preparando um bem-estar, um ambiente bom, um ambiente agradável para o homem habitar. E depois de tudo criado, Deus fez o homem, fez Adão, vocês conhecem a história, e depois criou também a mulher, né? Então, Gênesis, esses 3 primeiros capítulos, né, nós vamos das maravilhas da criação,
do domínio que Deus delegou ao homem, o poder de dominar sobre a obra criada, mas nós vemos também a partir do capítulo 3 a nossa triste história, né? A história da nossa queda, né? A história do pecado entrando no mundo, né? Então, a partir da queda do homem, o homem passou a ter sua natureza corrompida e adulterada pelo pecado, né? Então, desde ali do capítulo 3, quando nós encontramos a narrativa da queda, o homem passou a ter a sua natureza adulterada e corrompida. Porque se nós voltarmos para o livro do Gênesis, nós vamos ver que tudo quanto Deus ia criando, ele ia dizendo, e viu Deus que era bom. E depois, por último, e viu Deus que tudo era muito bom. Então, Deus criou tudo perfeito, sem corrupção e sem nenhum tipo de adulteração. E quando o pecado entrou no mundo, o homem se tornou, a natureza humana se tornou corrompida e adulterada pelo pecado. Mas é muito importante também, irmãos, que nós possamos fazer um pequeno levantamento das características do pecado. Em primeiro lugar, irmãos, o pecado ele é duvidoso. Então, quando a serpente, né, Satanás, trava aquela conversa com a mulher, ele começa a encher o coração da mulher de dúvida. Foi exatamente assim que Deus disse? Será que não tem uma brechinha aí? Será que é isso mesmo? Será que não é você que entendeu errado? Será que realmente não é para tocar? Para comer nesse fruto? Não tocar e muito menos comer? Então, uma das características do pecado é que ele é sempre duvidoso. Aprendamos isso, né? Que se algo traz dúvida, traz pesar no nosso coração, não deve ser feito. Em segundo lugar, o pecado ele é sempre feito às ocultas. Tudo aquilo que nós fazemos, tudo aquilo que nós pensamos e tudo aquilo que nós dizemos, as ocultas, que as outras pessoas não podem saber, isso é pecado. Então, se eu estou fazendo alguma coisa às ocultas, se eu estou praticando alguma ação, se da minha boca está saindo determinadas palavras, se na minha mente vem determinados pensamentos que eu não posso expor para ninguém, com certeza é pecado. Então, o pecado ele é sempre feito às ocultas. E a outra característica do pecado é que ele é antinatural, como nós vimos também na leitura, que lá entre os romanos eles estavam deixando aquilo que era natural. Os homens estavam deixando o costume natural de relacionarem-se com mulheres, estavam relacionando entre si. Então, tudo aquilo que é contrário à natureza, aquilo que se propôs a ser, é antinatural, então é pecado. Tudo que é antinatural é pecado também. Essa seria uma terceira característica do pecado. O pecado também contradiz o que está escrito na palavra de Deus, né? Nós voltamos lá naquele diálogo, né? A serpente, ela lá falando, colocando em xeque, colocando em dúvida a palavra de Deus, contradizendo, né? Então, tudo aquilo que nós praticamos, e é contraditório à palavra de Deus, isso também é pecado, sem dúvida nenhuma. E por último, né, eu coloquei aqui que o pecado ele gera medo. O pecado ele gera medo e ele também gera vergonha.
Também lá em Gênesis, após a queda, que o casal havia desobedecido ao Senhor, na viração do dia, como de costume, Deus ia ao jardim para conversar com o homem. Deus chamou pelo homem e ele se escondeu, eles se esconderam. E Deus perguntou: por que vocês se esconderam? O homem respondeu: tive vergonha, tive medo porque estava nu. Aí Deus perguntou: mas quem fez você saber que você estava nu? Por acaso você tocou na árvore do fruto que eu disse que não era para tocar e nem tampouco comer? Então, irmãos, o mundo está do jeito que está em primeiro lugar porque o homem tem uma natureza pecaminosa, né? E aí nós vimos algumas características do pecado. Com certeza vocês vão achar outras. Eu achei algumas, mas com certeza vocês vão encontrar outras características do pecado. Em segundo lugar, o mundo está como está porque o homem não teme o julgamento de Deus. Deus fará sobressair a sua justiça. Os homens queiram ou não queiram, acredite ou não acreditem, Deus vai fazer sobressair a sua justiça. Eu achei interessante essa parte de Deus fazer sobressair a sua justiça, porque quando nós falamos da justiça de Deus, nós sempre colocamos dentro de um contexto que há uma situação de injustiça entre nós, entre as pessoas, tem uma causa, tem uma demanda, então Deus vai fazer justiça, né? Então as pessoas vão dizer, tem a justiça dos homens, mas tem a justiça de Deus. Deus sim, Ele intervém, né, nas injustiças entre nós, mas aqui nós estamos tratando da justiça mesmo, da justiça divina, que ela é inevitável. Essa justiça que está falando do julgamento de Deus em relação ao meu pecado e ao seu pecado, né? Então, em primeiro lugar, Deus fará sobressair a sua justiça. E depois, em segundo lugar, irmãos, a justiça de Deus é inevitável. Então, é inevitável que Deus mostre a sua aversão ao pecado, tanto no decorrer da história, né? Tanto no decorrer dos dias, né, da humanidade. Deus já começa sinalizando, né, que a aversão dele ao pecado, quanto no dia do julgamento final. Então, enquanto, né, nós estamos aqui no decorrer da história da humanidade, Deus já está sinalizando a sua aversão ao pecado, mas também de modo final, Deus, ele vai realizar o seu julgamento final. Está aqui no versículo 18 do texto. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça, né? Então, em segundo lugar, o mundo está como está, porque o homem não teme o julgamento de Deus. Nós só lançamos mão da justiça de Deus quando nós temos alguma demanda entre nós. Então, nós achamos que a justiça de Deus funciona só nesses casos, né? Quando há uma demanda entre nós humanos, mas aqui é algo maior. Deus está falando da justiça dele em relação à sua santidade e, como consequência, a sua aversão pelo pecado. Então vamos gravar bem isso, né? Quando falamos da justiça de Deus, quer dizer isso, a aversão do Senhor Deus em relação
ao pecado, né? A dureza do coração humano em insistir no pecado. Então vamos lá. E também ainda dentro desse tópico, né, da justiça de Deus, que o homem não teme o julgamento de Deus, a ira e a justiça expressam a atitude divina para com o homem. Então aqui, mesmo texto, a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Então aqui Deus está tratando, está falando aqui da ira de Deus, mas também está falando da justiça dele. Então esses dois elementos, a ira e a justiça, elas são irmãs gêmeas, elas andam de mãos dadas, né? Vamos tentar entender um pouquinho isso, né? Então a justiça é a resposta da fé. Paulo ele vai dizer mais à frente que o justo viverá pela fé. Então está dizendo aqui que para nós recebermos, participarmos da justiça de Deus, nós precisamos pela fé aceitar o sacrifício de Jesus na cruz, para que essa justiça nos cubra, né? Esse ato foi feito lá na cruz, né? Deus nos tornou justos através de Jesus. Então, o sangue derramado lá na cruz, o sangue de Jesus, nos tornou justificados, né? Nós nos tornamos justos. Então, aqui, essa é a justiça de Deus. É quando, pela fé, nós entendemos que somos pecadores, que não há nenhum mérito em nós, que não há como nem eu nem você pagarmos, né, pelos nossos atos pecaminosos, e que nós precisamos da justiça de Deus sobre nós, que se deu através do sangue precioso de Jesus. Então a justiça é uma resposta da fé. Eu creio naquilo que foi feito por mim na cruz. E por outro lado é a ira. E na verdade fica mais fácil de compreender a ira do seguinte modo: se eu não respondo afirmativamente, aceitando pela fé a justiça de Deus sobre a minha vida, como consequência, a ira está sobre mim, né? Então a ira é a reação contra a impiedade e injustiça. É bem lógico. Se eu não aceitei a justiça de Deus, eu continuo injustificado, né? Eu continuo ímpio diante de Deus, né? Eu continuo separado de Deus. Então a ira é a reação contra a impiedade e a injustiça, né? Então, acredito que seja fácil de entender. Eu aceito a justiça pela fé, eu aceito o sacrifício de Jesus e a justiça de Deus está sobre mim. Mas, por outro lado, se eu rejeito, permanece sobre a minha vida a ira. Então, uma coisa é consequência da outra. Então, não tem como eu separar, né? As duas coisas caminham lado a lado. A justiça e a ira. Se eu sou justificada, eu estou livre da ira. Mas se eu não recebo a Jesus para eu ser justificado, eu estou debaixo da ira, né? Então, acredito que seja fácil de compreender. Vamos caminhar mais um pouquinho, irmãos. E aí, em terceiro ponto que nós temos aqui, que o mundo está como está, porque o homem não observa a revelação natural de Deus. Romanos 19 e 20. Porquanto que de Deus se pode conhecer manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou a nós, né? Porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder,
como também sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Então, o que o apóstolo quis dizer aqui? Que toda a obra criada, elas testificam de Deus, seu eterno poder. Há um cântico que diz, né? Que toda a natureza me falam do meu Deus. Árvores e frutos são todos teus. Então, quando nós olhamos para a natureza, nós podemos ver as mãos de um Deus eterno, né? De um Deus criador e do seu poder. Então, Paulo está falando isso. E Paulo também está falando, ainda em relação a esse texto, que ao observarmos suas obras, os homens se confrontam com Deus vivo. Então, nós não podemos olhar tudo ao nosso redor e não compreendermos que há um Deus vivo por trás disso tudo. Então, nós somos confrontados com Deus vivo, com Deus criador, com Deus sustentador e um Deus que domina também. Então, portanto, esses homens, né, ficam indesculpáveis na prestação de contas, né? Então, quando nós olhamos para a obra criada, cada coisa da criação, cada elemento da criação, nós nos confrontamos com Deus vivo, com Deus Todo-Poderoso. Então, não há desculpa, né? Nós ficamos indesculpáveis na prestação de contas. E também esse texto fala, porque eu vou voltar aqui um pouquinho, né? Porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis, né? Então, eu também quero ir além desse texto, eu quero ir no versículo 23, rapidamente, aqui no versículo 23, que vai dizer: E trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Então, aqui também é bem interessante que nós vemos que esses homens, apesar de toda a obra criada, apesar da obra criada testificarem de um Deus vivo, de um Deus que nós haveremos, melhor dizendo, de prestar contas, esses homens, eles insistiram, como hoje também insistem, em colocar outras coisas no lugar de Deus. Aí nós vamos ver também algumas características dos idólatras. Em primeiro lugar, todo idólatra não glorifica a Deus, ou seja, mesmo tendo recebido tal revelação, né, permanecem com seus corações endurecidos e idólatras, então não glorificam a Deus. Coração obscurecido é uma outra característica do idólatra. Coração obscurecido. As trevas afetam todo o nosso interior, nossa mente, nosso raciocínio, as nossas emoções. E os idólatras também, eles acham-se sábios quando colocam substitutos para Deus, né? Fala aqui o 23, né? Trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis.
né? Então aqui é interessante, né? Essas pessoas colocaram outras coisas no lugar de Deus e se acham sábias por isso. E a idolatria, também como acontecia entre os romanos, ela resulta em imoralidade, né? Homens entregues às consequências de suas escolhas. Né? Diz aqui que por isso Deus os entregou em pureza sexual. Versículo 24 do capítulo 1. Né? Então, homens entregues às consequências de suas escolhas. Então, o mundo está como está, porque as pessoas têm rejeitado ao Senhor, como acontecia entre os romanos. E já que as pessoas estão rejeitando o Senhor, elas estão entregues a si mesmas, às suas escolhas, né? Estão sendo direcionados pelas obras da carne, da sua própria carne, pelo seu próprio desejo, pelos seus próprios desejos, pelas suas próprias paixões. E há um comentário que diz o seguinte, comentarista bíblico, ele diz assim, que quando um homem escolhe um modo maligno de viver, colherá seus frutos. Na sensualidade, na sensualidade, o homem adora e serve a si mesmo. Quando Jesus não é o centro, não há absolutos morais, né? Então, o homem idólatra, principalmente a idolatria da sensualidade, é um homem que adora e serve a si mesmo. Homens inflamando entre si, mulheres também deixando aquilo que era natural, aquilo que é natural. Então, quando Jesus não é o centro, não há nenhum absoluto. Cada um vive conforme as suas próprias regras, cada um faz a sua própria regra, né? Isso é algo bem moderno, né? Cada um tem as suas próprias regras. E aí nós vamos finalizando o quarto e último ponto. O mundo está como está, porque o homem não conhece a revelação especial de Deus. Então, se a revelação natural do Senhor fosse suficiente para salvar o pecador, não enviaríamos missionários aos índios, que têm os rios, as matas, as estrelas, os animais silvestres, para abrir-lhes os olhos. Enviamos missionários por entender que uma pessoa somente pode ser salva pela revelação especial de Deus em Cristo nas Escrituras. Capítulo 8 do livro dos Atos dos Apóstolos, nós vemos lá aquele encontro promovido pelo Espírito Santo de Deus, aquele eunuco da rainha de Candace, aquele eunuco etíope. Ele estava lendo uma parte das Escrituras na sua carruagem e ele não entendia nada do que estava lendo. E aí o Espírito Santo conduziu Filipe, o evangelista, até aquele homem, se pôs junto dele, ensinou-lhe as Escrituras, ele compreendeu, abriu seu coração para Jesus, aquele homem foi salvo e confirmou a sua salvação através do batismo, quando eles pararam ali junto a um lugar que havia água e aí aquele homem foi batizado. Então há necessidade das pessoas compreenderem a revelação especial de Deus, né? Então as Escrituras Sagradas é a revelação especial de Deus. E é muito interessante, nós falamos muito a respeito de revelação de Deus através da natureza, como falei no início, né? Então o que é revelar? Revelar é um descortinar, é um abrir dos olhos, é também uma autoapresentação.
de Deus em relação a nós. Então Deus, do alto céu dele, resolveu, teve como propósito auto-revelar-se a nós, né? Então ele se auto-revelou através das escrituras, ele auto-revelou-se através das coisas criadas, através dos profetas, através das escrituras, e ele também se auto-revelou através da pessoa de Jesus Cristo. E aqui fala dessa revelação especial, através das escrituras. O conhecimento total de Deus só pode ser usufruído por aqueles que em Cristo foram feitas novas criaturas. E somente nas Escrituras o homem pode conhecer o Deus verdadeiro e a vida eterna. Então, irmãos, a Bíblia, as Escrituras, ela fala do Deus eterno. Aqui está dizendo, né, que o homem só pode conhecer o Deus verdadeiro e a vida eterna através das Escrituras. João capítulo 17, versículo 3, quando Jesus disse, né, e a vida eterna é esta, que te conheçam como o único e verdadeiro Deus e a Jesus Cristo a quem enviaste, né? Então, não há outro meio. E as Escrituras, elas falam de Deus. Né? As Escrituras sagradas é Deus falando com o homem na nossa própria linguagem, né? São as verdades divinas na nossa linguagem, de modo que nós possamos entender. Jesus é a expressão exata de Deus, que como tal pode fazê-lo conhecido de todo homem. Então aqui também é muito interessante. Jesus é a expressão exata de Deus. Ele não é um Deus menor. Ele não é médio em poder, em obras nem nada. Mas ele é tal qual, igual a Deus. Então aqui é muito importante o homem conhecer a revelação especial de Deus. Veja toda a obra de Deus, irmãos, por amor a nós. A revelação geral, né, que se deu através da natureza, a especial, as escrituras, os profetas, e por último agora a pessoa de Jesus Cristo. Então o mundo está como está porque o homem não quer voltar-se para Deus. Enquanto o homem insistir em caminhar sem Deus, o mundo vai andar de mal a pior. Eu listei algumas coisas no início. É provável que vocês vão fazer uma comparação do que acontecia entre os romanos, o que acontece hoje, e vão ver que tudo que acontecia lá, naquela época, acontece hoje potencializado. Que o que está por trás disso é somente o homem que não quer voltar-se para Deus. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. E que nós mesmos, que a gente não insista em viver uma vida sem confessar o nosso pecado também, sem pedir que Deus faça uma avaliação do nosso coração, da nossa conduta, do nosso pensar e das nossas palavras, né? O salmista diz que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração agradem a Ti. Então, que o Senhor Deus tenha compaixão de nós. Então, para a gente encerrar, só recapitulando. Porque o mundo está como está? Porque o homem tem uma natureza pecaminosa, o homem não teme o julgamento de Deus, não observa a revelação natural de Deus, e o homem não conhece
ou seja, não quer conhecer a revelação especial de Deus. Vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, Senhor, muito obrigada, porque grande é o seu amor pela minha vida, grande é a tua compaixão, grande, ó Pai, foi a obra que teu Filho Jesus realizou na cruz por mim e por todas as pessoas. Muito obrigada, meu Pai, porque a tua palavra diz que se nós confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça cometida. Perdoa-nos, Senhor. Tem misericórdia da minha vida, misericórdia dos meus irmãos. Ajuda-nos, Senhor, porque o Senhor sabe que nós não podemos vencer o pecado sozinho. O pecado, Senhor, nos rodeia, mas o pecado também está na nossa mente, nas nossas palavras, nas nossas ações. Tem, Senhor Deus, misericórdia de nós. Perdoa-nos, ó Pai, e ajuda-nos. Esta é a minha oração. Em nome santo, em nome bendito do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Até a próxima, irmãos.